E a inclusão, de fato, é chamar para dançar. E Alba, a Maíra trouxe um ponto, né, quando ela trouxe para você esse questionamento que eu acho extremamente importante, que é a questão da desigualdade também, né? E a gente falando de uma cooperativa, desse âmbito cooperativista, a gente percebe o quanto muitas vezes essa questão da falta, muitas vezes, dessa taxação da riqueza, do que é de fato essa associação, do que é de fato esse movimento cooperativista. Tem um grande estudioso que é Thomas Piketty, é um francês, né, que ele vem discutir esta questão da inclusão através da desigualdade, mas aí ele vai discorrer ao torno do financiamento, né? Ou seja, dessa distribuição de capital. E quando a gente fala de um movimento cooperativista, quando a gente fala em si de uma cooperativa, a gente está falando que todos somos donos, né? Então a gente discorre muito por essa questão de como que eu vou promover uma igualdade social. Aí vem toda aquela questão de uma educação financeira também e de dar oportunidade num todo, né? Tem uma frase que eu acho muito bonita e que aqui nesse tema eu acho que é bem, bem linda e vai ao encontro também, né? Que diz que diversidade é convidar para uma festa, né? E a inclusão, de fato, é chamar para dançar. Porque muitas vezes a gente chama essas pessoas diversas para estar participando desse coletivo, desse um todo, mas a gente não está dando de fato a oportunidade para ela ir lá e dançar, ou seja, para ela ir lá e fazer o que ela pretende fazer e mostrar talvez um aspecto cultural um pouco diferente, né? E eu queria saber de você também, já que você disse que a sua pesquisa é relacionada com a Argentina, quais são esses traços? A Argentina caminha nesse mesmo âmbito do Brasil ou tem alguns traços diferentes? Como é que funciona lá? Sabe que eu fiquei pensando aqui sobre essa questão que tu trouxe agora dessa citação da diversidade, mas também como é que era a parte de incluir, né? Que a diversidade é você convidar as pessoas para uma festa, né? Ou seja, para elas fazerem parte. Mas a inclusão, de fato, é você convidar essas pessoas para dançar na festa, ou seja, de elas realmente assumir posições dentro do que elas foram chamadas para participar, né? A gente fala, a gente transita num tema, né, que ainda é bem doloroso aqui no Brasil da gente conversar, que é a questão das cotas. A gente está chamando essas pessoas para festa, mas será que de fato a gente está dando a oportunidade para elas lá dentro de dançarem, de se sentirem parte dessa festa? Uhum. Eu acho que eu vejo duas questões assim em relação ao cooperativismo da Argentina e do Brasil, já incluindo os dois, no sentido de, de perspectiva liberal e projeto político. Porque quando eles se desenvolvem enquanto cooperativismo, a gente perde um pouco a questão, a gente Brasil perde um pouco a noção de projeto de sociedade. O cooperativismo, até a década de 40, década de 30, ele tem um impulso realmente transformador e de um movimento social que está pensando um projeto de sociedade. Inclusive, se coloca como uma opção frente ao capitalismo e ao socialismo. Nós somos o cooperativismo e nós queremos ser um caminho também político, econômico, social, né? Então, e aí aqui no Brasil tem questões de Estado mesmo, de atrelamento a algumas políticas e algumas legislações que fazem com que fique muito focado no econômico e tal. E vai perdendo um pouco a ideia de discussão social, ainda que vai ter alguns intelectuais e pensadores ainda da época conversando e falando sobre isso. Na Argentina, o envolvimento político é um pouco maior,
em termos de fazer frente, oposição, e discutir enquanto cooperativismo mesmo, se colocando como uma postura cooperativa. Acho que essa é a principal diferença, assim. Atualmente, ainda tem os dois países têm algumas dificuldades, mas estão dentro da lei, estão com seus movimentos fortes, com muitas cooperativas, enfim, estão muito parecidos. Mas lá no início, isso é uma diferença marcante, assim, né? Então, assim, em relação a essa inclusão e a diversidade, e pensando na América Latina, sendo este país, sendo estes países, né, que tem um histórico de colonização, que tem um histórico de escravidão, que tem um histórico de desigualdade social já na sua base, né, eu penso que o cooperativismo, e por isso que eu foquei lá no início na questão da palavra do todos, porque eu vejo que desde lá até agora, a gente precisa repensar enquanto cooperativismo à América Latina, latino, um cooperativismo latino, né, que tem esta realidade, esta sociedade, que não é a mesma sociedade. E de novo, né, não estou dizendo que a gente não faça. Eu mesma fui em vários encontros que a gente discutiu isso, cooperativismo latino, que a gente discutiu a América Latina, mas em termos assim do cotidiano, da prática, lá das nossas formações, da nossa capacitação, sempre pensar que sociedade é esta diversa e multiétnica que a gente vive, né? Eu acho que esse é o desafio constante em relação a essa diversidade e inclusão, porque senão a gente também vai fazer no automático porque está fazendo, e esse não é o foco do cooperativismo enquanto na sua dimensão associação empresa que está pensando a prosperidade local da comunidade e o crescimento dessa sociedade. Então, se eu estou pensando no desenvolvimento local, se eu estou pensando na integração, se eu estou pensando nessas pessoas, eu preciso levar em conta quem são essas pessoas, né? Então, nesse sentido que eu falo que eu sinto assim que ainda parece que a gente às vezes não olha para esse local, parece que às vezes a gente pega uma ideia, uma teoria ainda da Europa, ainda focado em algumas questões e não vê a nossa assim, não, mas tudo bem, a teoria é bacana e serviu lá para a Alemanha, para a Espanha, que tem os seus cooperativismos bombando, economia solidária e tudo mais, né? Mas como é que aqui, Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, onde está a minha cooperativa, como é que eu faço para pensar esta localidade, este desenvolvimento local, com estas pessoas, né? Que não vamos ter conflitos entre nós, temos, né? Mas em termos de cooperativismo, daí de novo, né? Voltando aos nossos princípios, né? Então, de desenvolvimento local, de prosperidade, de crescer juntos, acho que temos que focar nisso. O cooperativismo pensa numa ascensão social para todos e todas, e todes. Né, para todos. Então, acho que é isso, assim, eu penso que a dimensão, e vou focar nisso de novo, a dimensão, a associação, né, em relação a essa diversidade e inclusão, ela tem que vir com força, ela não pode ficar ali subentendido, algo que é à parte, ela é tão importante quanto o desenvolvimento da governança, do lucro, dos negócios, da dimensão empresarial. Ela é tão importante quanto. Eu acho que a gente precisa, né, trazer igualzinho assim essas dimensões. E claro que às vezes falta até pessoas, né? Também às vezes a gente falta até gente para trabalhar, para se dedicar, para ter esse setor na cooperativa, dependendo do tamanho que ela é, enfim. Tem várias outras questões, mas acho que é importante a gente dizer, né, nosso sonho, nossa utopia, né, de que a dimensão associação, ela ganha um espaço tão grandioso quanto a dimensão empresa.